Bater um papo sobre a repercussão de toda esses dados que saíram, CPI lá nos Estados Unidos. Bom dia, Will, tudo em ordem? Fala, Felipe, tudo certo e contigo? Tá me ouvindo bem? Tudo jóia. Te ouço bem, te vejo bem, tá tudo certo. O Will em terras brasileiras, tomando chimarrão e comendo churrasco. Ô Will, mas a gente está aqui no Brasil, mas fica olhando o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, né? O CPI veio abaixo do esperado, talvez sinalizando ali um arrefecimento dessa inflação. Tá certo que não é o dado que o Fed gosta de olhar, mas o mercado gostou. Parece que o mercado ficou animado aí com esses dados. Os futuros americanos subiram logo depois da divulgação. As bolsas lá nos Estados Unidos abriram em alta nessa quarta-feira. Como que você viu esses dados? O que você pode falar para a gente sobre esses dados especificamente e também sobre expectativa, né? O que passa na cabeça dos dirigentes do Fed nesse momento, olhando dados de mercado de trabalho arrefecendo um pouquinho e também a inflação caindo também? Boa, Felipe, eu acho que isso que tu comentou é exatamente isso. A leitura preliminar, essa primeira leitura foi positiva, né? Ou seja, a inflação, ela finalmente parece estar sendo controlada aqui nos Estados Unidos. Bem verdade que quando você olha o núcleo da inflação, ela não surpreendeu positivamente, ela veio em linha com o esperado, mas é aquele em linha que mostra desaceleração, ou seja, menos inflação. O núcleo, tanto no mensal quanto na variação anual de 12 meses, em linha com as estimativas. E o dado cheio, esse sim veio melhor do que o esperado, né? E por que veio melhor do que o esperado? E por que eu não gostei tanto, né? Pode parecer coisa de economista chato, né? Pô, o dado foi bom, o mercado está reagindo positivamente, mas eu acho sempre importante a gente medir bem os riscos e estar sempre consciente, né, daquilo que eventualmente pode mudar esse balanço de ativos e passivos, né, quando a gente monta uma carteira. O dado foi bom, melhor do que esperado. Só que quando você abre, você pega lá o gráfico do petróleo em março, o petróleo cai. E os preços de energia ajudaram muito positivamente neste índice. Quando você abre o índice e vai olhar a parte de habitação, a habitação representou 60% do aumento do indicador de inflação neste último dado que saiu hoje, né? Ou seja, você ainda tem um problema de inflação de habitação, de shelter, né? Você ainda tem uma inflação de serviços forte e por isso que o núcleo não cedeu tanto quanto o índice cheio. E o índice cheio só cedeu porque você teve uma ajuda do petróleo em março que você não tem em abril. Né? A OPEP cortou recentemente a produção de petróleo e a gente viu o petróleo voltar lá para o patamar de $80. Então isso me preocupa olhando para frente. Se ainda vê uma inflação resiliente na parte de habitação e de serviços, que tem sido difícil para o Fed controlar, e você não vai ter o benefício, olhando para frente, de um petróleo, pelo menos por hora, né, a menos que o petróleo caia daqui para frente nos próximos dias, mas ele saltou depois do corte de produção e ficou lá em cima. E você não vai ter esse benefício no próximo indicador de abril. Tá? Então, sim, um dado bom, mostra que a inflação está sendo controlada, mas tem algumas ressalvas que eu gostaria de fazer esse destaque. Obviamente que no curto prazo o mercado reagiu positivamente, as curvas de juros fecharam nos Estados Unidos e, consequentemente, isso abriu espaço para os futuros, a Bolsa continuar a sua toada, que vem apresentando uma toada de alta aí neste primeiro trimestre de 2023. Uhum. Ô Will, e inclusive, né, a gente estava comentando aqui sobre isso, né? Assim como não dá para, diante de um dado só, conseguir projetar que o filme todo vai ser diferente ou vai melhorar, bem o que você falou, né? Com esse dado só não dá para ter essa percepção, tem que esperar mais dados. Mas a reunião agora do Fed é em março, né? Em maio, no comecinho de maio. Então teria, né, algumas 2-3 semanas ali para ter uma percepção melhor, talvez, para tomar alguma decisão. Então, provavelmente, vai manter essa série de ajuste ainda, de aperto, até mesmo manter o 0,25 ali de alta, para talvez ver mais para frente ali em junho se o cenário como um todo melhorou e abrindo esses dados, como você bem disse, se o filme começou a ficar um pouquinho melhor.
Exato, Felipe. Eu acho que está muito em aberto ainda esse cenário para daqui 21 dias, né, quando o FONC se reúne e define a taxa de juros nos Estados Unidos. Você pega, por exemplo, no monitor da CME, né, ou seja, que mede lá como é que estão não é apostas, né, mas a percepção do mercado, para onde que o mercado acha que os juros vão, você ainda vê uma maioria apontando para mais um aumento de juros aqui nos Estados Unidos, ou lá nos Estados Unidos, eu estou no Brasil, né, hoje. Então a gente jogando a taxa para 5 a 5,25, tá? Quase 70% do mercado aposta ou coloca nessas expectativas de que vai ter mais aumento sim de juros, apesar dessa inflação que ela está se mostrando controlada, ou está desacelerando, pelo menos em linha com as expectativas, né? Mas é aquilo que eu falei, o núcleo nem tanto, né? Então você ainda tem juros, podendo o juros subir ali na frente. Penso eu, e posso estar totalmente equivocado aqui, né? Eu acho que quem vem aqui dar sua opinião e falar está sempre correndo esse risco, né? De estar errado. Mas penso eu que o mercado tem sido um tanto quanto otimista demais aí nessa perspectiva de corte de juros, de desaceleração. A desaceleração está acontecendo, mas a inflação ainda não está controlada, né? Que nem eu falei, a parte de habitação ainda é um problema, serviços ainda mostram uma resiliência, o núcleo ainda veio forte. E a gente ainda deve ter mais um aumento de juros ali na frente na reunião de maio, para daí, e aí o mercado aposta que no segundo semestre, em algum momento, os juros caem, tá? Eu acho que sim, é possível, não sei o quanto disso é provável, né? Tem uma diferença entre ser possível e provável, tá? Penso eu que existe espaço aí para a gente ainda ver mais um aumento de juros, tá? Porque conforme eu falei, a gente ainda está bem longe da meta, né? Até uma coisa que se comenta no Brasil da inflação estar longe da meta ou não, né? Querendo relativizar a meta, ou vamos mudar a meta, né? Porque há muito tempo não consegue trazer de volta a inflação para perto da meta. No último FONC, o Jerome Powell reforçou o compromisso do Banco Central e a necessidade do Banco Central trazer a inflação para a meta, né? E a inflação ainda está longe da meta, então, ou seja, ainda tem trabalho a ser feito por parte do FONC. Ô Will, só para encerrar aqui, não podia deixar de falar, né? Começo da temporada de resultados nos Estados Unidos, com projeção de queda nos earnings, né? E uma piora no cenário desde 2020. Essa desaceleração da economia, crise de crédito, risco bancário, tudo isso que a gente está vendo vai impactar essa temporada de resultados. A gente vai ver empresas reportando abaixo da expectativa, ou pelo menos queda nesses earnings aí? Exato. A perspectiva para essa safra de balanço que começa na sexta-feira, que assim como tu bem comentou, né, né? A gente já está tendo resultados essa semana, hoje inclusive, mas a gente diz que começa oficialmente porque você tem o maior banco dos Estados Unidos divulgando na sexta-feira, o JP Morgan. Você tem um banco muito forte em varejo, especialmente no segmento de hipotecas, o Wells Fargo. É um banco essencialmente de varejo, tá? Aqui nos Estados Unidos. Você também tem o Citi divulgando na sexta-feira, outro banco também com forte atuação em varejo. Então você tem 3 grandes bancos. Você tem a maior empresa de saúde do mundo, né? Focada em planos de saúde, a United Health, também divulgando na sexta-feira. Então, ali que você tem o pontapé inicial, principal, né? De início da safra de balanço. Expectativa, queda de lucros, tá? Por parte, de forma agregada. Imagina-se que o S&P, de forma agregada, apresente uma queda de 5 a 10% de lucros, né? Quando a gente compara na fotografia ano contra ano, então a gente está comparando o primeiro trimestre de 2023 com o primeiro trimestre de 2022, ou seja, lucros menores em 2023 frente a 2022. E aí, obviamente, que de uma forma diferente em termos setoriais, né? Mais do que o lucro em si, né, o quanto veio a mais ou a menos do que o esperado, eu diria que na sexta-feira, ou pelo menos esse primeiro impulso de resultados, ele é extremamente importante, porque os bancos, a contabilidade bancária exige que os bancos provisionem, que os bancos olhem para frente, que os bancos se preparem para uma crise, né? E eventualmente, se os bancos acharem que tem recessão, eles vão provisionar mais, que foi exatamente o que aconteceu no último trimestre, né, no quarto trimestre. Se a gente lembrar, o JP Morgan, logo na saída, né, na largada dos balanços, ele falou em recessão nos Estados Unidos. Depois o Bank of America também falou novamente em recessão nos Estados Unidos. Sim,
os bancos eles são importantes porque eles antevêm, eles indicam que eventualmente a gente pode ter recessão nos Estados Unidos, né? Falar de novo em recessão, e isso pode chacoalhar o mercado, né? Então, as expectativas dos bancos em relação à economia americana é algo super importante e que vai ser observado já nessa primeira semana. Fora isso, a gente espera números menores ou ainda assim piores, né, no segmento tech. E quem puxa para cima, quem deve puxar para cima aí os lucros do S&P 500 continuam sendo o setor de energia, o setor industrial e o setor de consumo básico, que é aquele setor que consegue, consumo básico e farmacêutico, pelo menos consegue repassar a inflação, né? Boa. Ô Will, obrigado então pela participação, bom te ver aqui, só lembrando pessoal que hoje não é sexta-feira, quem está perdido no tempo, mas é isso aí, o Will antecipou um pouquinho justamente por conta do CPI. Valeu, Will, abraço para você, até a próxima. Obrigadão, Felipe, forte abraço. Valeu.